Salve, salve, rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Tribo do Despertar. E hoje a gente tem um convidado super especial que vai falar um pouquinho pra gente sobre a Umbanda, sobre a Quimbanda. Então o episódio de hoje é para quem gosta da macumba. Já curte aí o vídeo, comenta, compartilha e já aproveita para tirar suas dúvidas. E aí, Felipe, o que você conta pra gente hoje? Salve, salve aí, beleza? Pô, é só eu, você e mais uma galera que tem curiosidade sobre a Quimbanda. Então, é mais um prazer estar aqui novamente, mais um novo episódio. E um prazer falar com o sacerdote Leonardo. Então, bem-vindo, Leonardo. Obrigado, Felipe. Obrigado, Ricardo. É um prazer estar aqui com vocês. Espero hoje poder aí agregar muito no conhecimento de todos que vão nos assistir. Muito obrigado aí, sacerdote Leonardo, por aceitar nosso convite para vir falar um pouquinho com a gente. A gente fica muito feliz, né, quando o pessoal aceita nosso convite, assim, para nós é muito legal, né, que a gente vai passando pro pessoal também da live aí, né, para tá acompanhando também. E assim, o canal ele tem um propósito, se chama Tribo do Despertar, né? A primeira pergunta que eu faço, quando foi seu despertar espiritual? Como que você começou? Maravilha, Ricardo. Cara, o meu despertar espiritual, ele foi quando eu tinha ali os meus 16 anos, dos 15 para os 16 anos, quando eu conheço a religião de Umbanda. Eu sempre tive uma mediunidade muito forte, desde criança, tá? Desde pequeno. Eu venho de berço católico, minha família, ela é católica. E, bom, desde pequeno, um adolescente, eu sentia coisas que eu falava, pô, isso aqui não é normal. Eu já tive incorporações involuntárias. Na adolescência, comecei a ter problemas de saúde que ninguém explicava. Sabe, eu era um adolescente saudável, mas eu ficava, por exemplo, eu andava na rua, me dava uma tontura inexplicável e eu tinha que sentar porque eu não conseguia andar. Ninguém descobria o que era, já me deram labirintite, um monte de coisa e tá bom. Enfim, aí tendo esses monte de problemas que eu tive na questão mediúnica, eu passo a conhecer um templo de Umbanda. Isso com os meus 16 anos, por indicação de uma pessoa. Quando eu vou nesse templo de Umbanda, eu recebo ali o famoso passe, o descarrego. Quando eu tenho esse passe, esse descarrego, eu incorporo o meu Exu, que é o dono aí do meu terreiro, tudo que eu tenho, que é o seu tranca-ruas. E dentro dessa incorporação ele me limpa, aquele guia daquela casa também me limpa, e a partir daquele momento eu tenho um despertar, como você me perguntou, que momento foi seu despertar espiritual? Foi dentro de um templo de Umbanda. E dos 16 anos para cá, eu nunca parei. Eu eu faço aí com muito amor e muito prazer a Umbanda e a Quimbanda diariamente. Eu vivo a religião dia após dia, né? Eu tenho um templo, né, no Ipiranga, que é Umbanda e Quimbanda, são dois andares. Eu tenho a Umbanda, Quimbanda e o Ifá, que é o culto de Orixá, o culto tradicional iorubá. E ali e tem meu escritório, que é onde eu estou aqui hoje, que eu faço os oráculos Búzios e oráculo de Exu. Então eu vivo a religião exatamente todo esse período aí dos 16 até hoje, que eu tenho aí meus 33 anos. Caramba, que legal, cara. Bastante tempo aí de conhecimento, né? Eu tenho uma dúvida, assim, qual que é a diferença da Quimbanda e da Umbanda? Porque assim, a Maravilha. Quimbanda eu comecei a escutar mais dela atualmente, assim, ela tá bem forte atualmente nesse papo de Quimbanda. E a Quimbanda cresceu muito. Bom, vamos explicar o que é Quimbanda. Para explicar o que é Quimbanda, vamos falar de Umbanda. A Umbanda, ela nasce em 1908. Já antes, hoje tem um movimento, não, nasceu antes, sim. Antes de 1908 existia um movimento de incorporação. As pessoas já incorporavam os guias, caboclo, preto velho, só que não tinha nome, aquele culto, aquela tribo, aquela vertente. Não tinha nome, era conhecido por macumba carioca, tá? Após a organização de Zélio, o caboclo das Sete Encruzilhadas, através da Umbanda, ali a gente começa a ter uma organização religiosa, em que a Umbanda fica com o caboclo, preto velho, crianças, que são os heredes, e a Quimbanda, ela é um culto puro, puro assim, no sentido de, né, a gente sabe que no Brasil não existe culto puro. Um culto puro no sentido de um culto a Exu
e Pombagira. Então, enquanto a Umbanda ela tem o seu foco em caboclo, preto velho, herê, boiadeiro, a Quimbanda ela tem o seu foco total nos espíritos Exu, Pombagira e Exu Mirim. Então a Quimbanda ela é um culto próprio para essas entidades, enquanto a Umbanda, que a Umbanda também cultua o Exu dentro da Umbanda, como uma linha de esquerda, ela tem um culto mais voltado aos guias como Caboclo, Gano. Peraí, só um minutinho que o microfone ele cortou aqui. Sim, Pode repetir o finalzinho, por gentileza? sim. Eu estava explicando que enquanto a Quimbanda tem o seu foco no culto aos espíritos de Exu e Pombogira, que a gente conhece como Exu e Pombogira, a Umbanda tem seu foco em espíritos como Caboclo, Preto Velho, Herê, ciganos, cangaceiros, boiadeiros, marinheiros. Então a gente tem diferenças no culto àqueles espíritos, aquelas classes de espíritos. Dentro da Quimbanda, o foco total é em Exu e Pombogira. Exu, Pombogira e Exu Mirim. Que na Umbanda é conhecido como esquerda, né? Você já ouviu falar gira de esquerda? Já. Eu faço gira de esquerda no meu tempo de Umbanda, mas eu tenho a Quimbanda, que ela não é uma gira de esquerda, a Quimbanda. A Quimbanda é uma gira, é um rito próprio, com todo o ritualístico voltado somente para Exu, Pombogira e Exu Mirim, tá? Caramba, que legal. Da hora. E aí, Felipe, alguma pergunta? Eu tenho uma dúvida. E como funciona esse culto a Exu, Pombagira e Exu Mirim? Eu vejo assim que por muitas doutrinas tem crenças, até mesmo alguns mitos, e aí vocês cultuam ele. E como que é esse relacionamento? Como que é a energia dele? O que você poderia ajudar nós a desmistificar? Bom, eu posso ajudar em vários aspectos. Começando pelo... É o culto mais próximo ao ser humano. Vamos começar a falar de Exu e Pombogira para a gente falar de Quimbanda. Exu e Pombogira foram pessoas como nós, como eu, Leonardo, como você, Ricardo, como você, Felipe, tá? Exu e Pombogira, eles tiveram carne e osso. A gente já vai desmistificar a questão de que Exu é diabo. Bom, a partir daí, já para de existir. Exu não é diabo. Não tem como. Não tem como ele ser um diabo. Que o diabo ele é uma figura cristã e Exu Pombogira ele não se enquadra em nenhuma palavra bíblica, nada. Foram pessoas que erraram, acertaram, porém tiveram um contato muito forte com a magia. Magia, de diversas formas. Tá? Então, dentre todos esses erros e acertos e reencarnações, esses espíritos chegaram a um ponto de não mais encarnar. Mas com a sua força que eles adquiriram na sua existência, eles passaram a trabalhar no mundo espiritual, né, no submundo. A gente sabe que Exu Pombogira vai em muitos lugares que muitas vezes nenhum outro espírito consegue ir. Isso é falado até mesmo no próprio kardecismo, né? A gente vai ver vários grandes autores que falam de Exu e Pombogira. Então, se tratando da Quimbanda, como que a Quimbanda cultua essas forças? O quimbandeiro, o sacerdote de Quimbanda, aquele que escolhe entrar para a Quimbanda, nós vamos voltar a energia desses povos de Exu e Pombogira que eles estão divididos entre reinos. O que são os reinos? São as ruas. Exu e Pombogira e a Quimbanda trabalham com a energia da rua. Vamos falar alguns reinos, né? Alguns povos. Encruzilhada. Que tem uma encruzilhada. Quem nunca viu espaço de encruzilhada? Vocês devem ver bastante, né? Então, tem energia da encruzilhada, tem energia da praia, a energia da calunga, do cemitério, que é onde habita a nossa última morada, o cemitério, ali é um campo de transição. As pessoas veem muito ali como negativo, né? Pô, cemitério, coisa ruim. Dentro da Quimbanda, não. Porque muitas vezes na nossa vida, para você começar um ciclo positivo, você tem que encerrar outro.
E a gente trabalha encerrando os ciclos negativos das pessoas dentro do cemitério, através de trabalhos, através de rituais também. Então, o estudo da Quimbanda é muito amplo, voltado a Exu e Pombogira, a aproximar as pessoas que adentram pro culto ao seu Exu e a sua Pombogira. Então, a gente vai trabalhar com vários ritualísticos dentro da Quimbanda, né? Desde velas, folhas, tudo que a gente pode. Que da hora. Eu via bastante sobre Exu como que se ele fosse a força, a posição, a justiça, e a Pombagira eu via bastante como aquela energia da autoestima, sabe? A energia da alegria. E é muito legal ver essa visão mais humanizada delas, né? Deles, né? Que eles vieram aqui, passaram pelo mesmo processo que nós e, no fim, resolveram nos ajudar, de tão da hora que são. Sim. E Felipe, o mais impressionante do culto e o que você falou, ele encaixa muito bem na Quimbanda, que é eles passaram e viveram o que nós vivemos. Eles sabem a dor de tudo que a gente sente, a dor de uma perca, a dor de não conseguir algo, a dor de uma doença, a dor de tudo. Exu Pombogira sofreu na pele. Então, como você falou, Exu é a força, é a proteção, é a justiça, é aquela coisa, né? Dentro da Quimbanda, a gente nunca dá a outra face. A gente ensina os filhos, as pessoas, a combater, a vencer na vida, a ter propósito, a ter conhecimento. Então, a Quimbanda, eu falo que ela é um culto que ela te prepara para a vida, ela te prepara para o mundo. A preparação dentro do culto de Exu e Pombogira é a preparação para as ruas, a preparação de alguém que vai sair para vencer. Que a gente costuma, dentro da minha casa, eu falo, ó, aqui eu não aceito perdedores, cara. Você vai vencer. Então a Quimbanda é um choque de realidade. Claro, muita gente fala mal da Quimbanda, assim como muita gente fala mal da Umbanda, do evangélico, do católico. Isso tem em todo lugar. Tem em todo lugar. O ideal, por isso que o trabalho de vocês é muito importante e muito interessante, porque vocês chamaram um sacerdote para falar, e não alguém que acha. É alguém que vive isso. Então eu creio, na minha humildade, que eu tenho autoridade para falar do culto, porque eu sou um sacerdote do culto e eu vivo. Caramba, que da hora, cara. A Quimbanda, para ser bem sincero, eu comecei a escutar mais recentemente, assim, que tá bem alta, né? O pessoal tá procurando Sim. bastante a Quimbanda. Tem uma pergunta aqui da Alessandra. Ela perguntou o que Exu faz na Quimbanda e que não faz na Umbanda. Qual que é a diferença? Nossa, a pergunta da Alessandra foi ótima, tá? Bom, Alessandra, dentro da Umbanda, como eu falei, a regência da Umbanda é Caboclo, Preto Velho e os orixás. Quando o Exu vem na esquerda da Umbanda, Exu, ele está debaixo de uma regência. Ele está debaixo de uma ordem, que é de Caboclo e dos orixás. Ele vai naquele ditame, certo? A gente sabe que o Caboclo e o orixá, o culto à Umbanda vai muito mais para evolução do espírito, do ser humano, e da melhora como pessoa. Claro, eu na última gelo esquerda da minha casa, vocês estão convidados para ir, foram mais de 150 pessoas. Foi uma fila enorme. A gente chega a quase 200 pessoas para passar na gira de Exu Pombogira, tá? Assim como eu tive que em banda sábado, um monte de gente. Então, vamos falar dentro da Umbanda, não que a Umbanda limita, é algo para você evoluir. Não que Exu não vai te dar bronca. Se você for pedir ajuda, Exu vai te ajudar e vai te dar bronca se você precisar. Dentro da Quimbanda, é o que eu falei, você não dá outra face. Então, se alguém te prejudicou e Exu precisar prejudicar aquele outro alguém, ele vai prejudicar. Essa é a diferença. Dentro da Umbanda, Exu vai mais te defender. Caramba, não sabia disso. Então, assim, Sim, dentro da Quimbanda, o Exu pode fazer o trabalho que a demanda que aquela pessoa mandou reverter contra ela, é isso? sim, com certeza. Por E- exemplo, vamos dar um exemplo aqui, vai. Fulano recebe uma demanda e bate o carro. Putz, caiu. Só um minutinho, Leonardo, se você está ouvindo a gente, sua transmissão caiu.
Já já vai voltar. Caramba, que da hora, hein, Felipe? Bastante, uma aula aí pra nós, né, cara? Caralho. Você é louco. Que presente, mano. Voltou. Voltou. Estão me escutando? Agora sim. Alto e claro. Só que eu não estou escutando. Não, Você tá me escutando? ouvindo? Vamos ver se volta. Agora estou escutando. Voltou. Fechou. Voltou. É que alguém me ligou e desconfigurou aí. É assim, sacerdote é assim, ligando o tempo todo. Toda hora, né? O pessoal quer Mas vamos lá. resolver os problemas. Vamos voltar ao foco. Então vamos lá. Alguém manda que a gente sabe que existe, né? Energias pegam até a palavra. Você agora alguém, amaldiçoar alguém e energia através de rituais. Alguém te manda algo, a pessoa vai, bate o carro e capota. Pô, quebra a perna, um monte de coisa. Ela vai no templo, pô, Exu vai limpar, ali vai proteger, para não acontecer de novo. Vamos falar isso aconteceu dentro da Quimbanda. Exu vai te dar escolha. Bom, essa pessoa te fez o mal, você capotou o carro, quebrou uma perna. Você quer que quem fez isso quebre as duas? É assim que funciona. É Por errado? exemplo, É errado? Não é errado. É errado. É uma visão. As pessoas colocam aí fora, a sociedade coloca uma visão para quem banda. Pô, é errado. Não é. É que o ser humano gosta de bater. Mas quando ele apanha, aí é do mal. Quando ele apanha, é errado. Não pode. Essa é a realidade. por exemplo, tem uma pessoa que tá me devendo, vamos supor, né? Tá me devendo dinheiro. Daí eu vou lá Sim. e faço um trabalho para essa pessoa com Exu. Daí Exu vai lá e cobra, né? Pela Quimbanda. O que acontece com o meu karma, por exemplo? Eu recebo isso de volta ou não? Você não recebe, porque a pessoa tá te devendo, cara. Ela que tá te devendo, não é você que tá devendo para ela. Então, quando o Exu for cobrar ela, qual vai ser o efeito dessa magia de Exu? Ela vai começar a ter perca financeira. Ela não vai morrer. Não é assim que funciona. Não é assim. Ninguém tem o poder de sair tirando vida de alguém rápido assim. Não é assim que funciona. Mas o que vai acontecer? Ela vai começar a ter perca. O carro vai quebrar. A luz vai queimar. A TV vai explodir. Até que ela vai falar, caramba, eu acho melhor eu pagar o Ricardo. Caramba. Entendeu? E eu tenho outra pergunta. Peraí, deixa eu ler aqui a pergunta que fizeram. Do ponto de vista espiritual e energético, quando a pessoa deve procurar a Umbanda e quando que ela deve procurar a Quimbanda? Maravilha. Bom, vamos lá. Eu creio muito que o ideal do ser humano estar entre as duas vertentes, porque são diferentes e se completam. A Umbanda você procura para adentrar e conhecer mais a religião, seus guias, seu Exu, sua pombogira, seu caboclo, você evoluir como pessoa, você melhorar como pessoa, você ter uma qualidade de vida melhor, né? A gente sabe que a gente aí no mundo afora pega muita energia, muito carrego, e é muito importante você tomar um passe, um banho de ervas, ir numa cachoeira, em uma praia, independente de religião, a gente sabe que isso faz bem para nós. Então a Umbanda, ela nos completa em todos esses sentidos, porque ela vai te dar um apoio energético, ela vai te dar um suporte energético. Você, por exemplo, segunda-feira tem um monte de pessoas, de gente que está lá no meu templo para pedir uma cura, saúde, uma libertação, uma proteção, uma melhora para sua casa. As pessoas vêm ali com uma esperança que elas não acham no cotidiano. A Umbanda é um pronto-socorro espiritual. Procurar aqui em Umbanda, eu creio que se você quer prosperar, se você quer vencer na vida, se você precisa de proteção, pessoas que recebem muito ataques, pessoas que nada dá certo, elas precisam de coisas mais rápidas, eu indico muito procurar a Quimbanda, porque o suporte da Quimbanda é muito forte em todos os sentidos, até nas questões materiais. A pessoa que quer crescer, que quer prosperar, a Quimbanda ela abrange muito, né? Porque a gente não pode ser hipócrita, né? Hoje em dia as pessoas falam de espiritualidade, não quer falar de bens, mas cara, para você estar bem espiritualmente, você também tem que estar bem na sua vida, né? Então a Quimbanda te dá esse suporte. As pessoas, eu mesmo cuido de um monte de empresa, de pessoas. Todo dia eu estou fazendo alguma coisa. Então eu dou muito suporte a essas pessoas também. Não só, a Quimbanda traz muita libertação, quebra muito mal da vida das pessoas. Então é importante te quebrar as barreiras do preconceito
da Quimbanda é entender que é um culto que você vai receber o que você for pedir. Nenhum Exu vai bater na sua porta e perguntar o que você quer. Isso não existe. É muito da hora isso daí. É bem tipo, você tem que procurar o que você quer, você tem que procurar o que é bom para você. Uma coisa Sim, que eu vi que faz muito sentido para mim é que se você for empático demais, é acabar de você morar na rua e não ter o que comer, porque você vai querer sempre agradar o outro e nunca agradar a si próprio. E assim fica difícil você ser ajudado. sim. E é muito da hora esse movimento da Kimbanda. Parabéns, cara. Obrigado, cara. Obrigado. Fico feliz aí estar mostrando esse lado do culto. Hoje em dia mais propagado. Há 10 anos atrás, quando eu começo, né? 10 anos atrás, quando eu começo na Quimbanda, o preconceito era muito grande, até dentro da Umbanda, porque eu comecei para Umbanda e logo em seguida fui para Quimbanda. Logo em seguida. Então, os umbandistas, eu sempre usei, é que eu tô sem a camisa no meu terreiro tá escrito Umbanda e Quimbanda. As pessoas falavam, cara, Quimbanda, nossa, era uma coisa assim que parecia que era de uma seita, sabe? Assim, parecia que era uma seita satânica, as pessoas tinham medo. E, enfim, eu comecei há muitos anos. Hoje em dia eu vejo que diminuiu. As pessoas têm muito acesso à informação, né? Elas estão quebrando mais essas barreiras. Mas, pô, há 10 anos atrás eu passei um pouquinho, cara. Imagino, né? Porque acho que era um tabu, né, para as pessoas, né, a Quimbanda. E Sim. assim, eu tenho uma dúvida. Na Umbanda não tem corte, ou tem corte na Umbanda? Cara, a Umbanda, não vou falar que não existe corte, tá? Né? Como dizia um grande mestre da Umbanda, Rubens Saraceni, vocês devem ter ouvido falar. Ele mesmo no seu sacerdócio, falando para a mãe Sueli, que foi uma mãe de Santo Minha da Umbanda, ele falou assim, dentro do sacerdócio, ó, a Umbanda não é um lugar de corte, mas eu faço corte com o meu Exu. Então, assim, não tem corte dentro de uma gira, não é feito cortes diariamente, não. Mas existem momentos que o sacerdote, tá? Eu estou revelando segredos aqui de sacerdotes, tá? Porque eu não gosto de esconder nada. Que precisa ser feito algo dentro, por exemplo, de uma tronqueira, que é onde habita Exu Pombogira para proteção daquele lugar. Por quê? Existem embates muito grandes espirituais, muito grandes para proteção de alguém, para quebrar feitiço. Em alguns momentos, o chamado egé é necessário. Na Umbanda, cara, é muito raro, tá? É muito difícil, mas não pode se falar que não tem. E na Quimbanda já acontece os Na, cortes? na Quimbanda tem. A Quimbanda ela trabalha muito com egé, né? Que é o sacrifício animal, que é a troca energética. Aquela troca, vou dar um exemplo, tá? Já uma pessoa que foi curada de câncer através de uma troca. Caramba, que Caramba. legal. Então, assim, De câncer, tá? Então, assim, não é que a Quimbanda sai matando, não. Tudo tem um porquê. Não é bagunçado como alguns pensam. Existe um porquê. E é um ritualístico, tá? Uma sacralização. Não é você pegar e achar que é um açougue. A pessoa que ela começa a fazer isso, ela passa por um processo iniciático de preparação para que se possa ser feito isso. Mas existe sim, dentro da Quimbanda tem muito mais, né? legal. E gera algum karma perante esses cortes ou não? Cara, Como que é visto pelo Exu? se gerasse karma, nós estaríamos mortos depois do churrasco de domingo. Real, real. A gente estaria morto. Faz tempo. Imagina, pessoa que todo dia está comendo uma carne, saboreando uma carne. Estaria como agora? Teria karma para mais de 10 vidas. Você é louco, o cara do rodízio estava perdido. Nossa, cara, imagina, coitado. Ele ia ter que. Pô, como que ele ia pagar esse karma todo? Ia ser muito difícil. Não, realmente, né? O pessoal que come carne e critica, né, os cortes é bem hipócrita, né? Porque a gente se alimenta da carne, né? Então, cara, eu como carne pra caramba, imagina. Pô, não tem como. Então, assim, não gera, cara. Eu sou contra o cara despreparado pegar e sair matando animal. Não, existem.
precisa de ser feito um oráculo, entender o caso da pessoa, o porquê. Então, é algo ritualístico, de um culto, não é algo profano e bagunçado. Eu ouvi falar, né, que a pessoa tem que nascer com a mão de corte, né, para conseguir fazer o corte assim perfeito. Não. Na verdade, não é verídico. Dentro da quimbanda existe um ritual de entrega de corte, de axé de faca. Esse ritual é feito quando a pessoa ela faz uma preparação dentro de quimbanda. Então a faca é preparada e a mão dela também, para ela receber a licença para poder cortar ali os animais. Então a pessoa pode nascer com um dom muito forte. Por exemplo, eu falo por mim, cara, eu nasci para isso. Eu nasci para isso. A minha vida eu comecei e o negócio foi automático. Então eu nasci para isso. Mas é importante que a pessoa que vai entrar para a quimbanda, ela procure uma casa séria, ela frequente, ela possa se iniciar, conhecer seu Exu, seu Pombogira, entender o culto, estudar para um dia ela fazer uma axé de faca. Não ela comprar uma faca ali no atacadão e... É loucura. Aí pega... tem que ter um estudo, né? Tem que ter um estudo, você tem que entender como, aonde, por quê, como que se faz. Então é algo assim que o culto, né, para as pessoas sérias, ele é organizado. Existe um fundamento. Então é através de preparações, tá? E hoje em dia, assim, né, as pessoas estão procurando muito, as pessoas estão vindo muito desesperadas nas giras. Quais são as principais queixas delas? Bom, cara, eu mesmo, assim, eu atendo todos os dias e através de jogo de búzios, de oráculo de Exu. Na gira, é mais as entidades que estão ali atendendo, mas pelo que eu vejo nos meus atendimentos, as pessoas, é tão dividido o público de questão de sofrimento. Muita gente vem sofrendo por amor, por exemplo, por perca financeira, por saúde. Saúde também é algo muito sério, porque é algo que preocupa você. Enquanto você perdeu dinheiro, você corre atrás. Enquanto seu amor não é correspondido, você vai tentando. Mas quando você perde saúde, é muito sério. Então, assim, é muito abrangente, cara. Tem procura para tudo. É bem dividido. E quais são os equívocos que a galera costuma tomar na visão com a quimbanda? Quais os equívocos que elas têm? Cara, as pessoas acharem que a quimbanda ela é um passe de mágica. Por exemplo, a pessoa vai lá pedir um trabalho de abertura de caminhos e ela não levantar cedo para trabalhar, não adianta nada. Não funciona. A pessoa pedir um trabalho de namorosa, mas o cara bate na namorada, não funciona. Então, assim, a quimbanda só vai funcionar se você também fizer a sua parte. Então, o equívoco é a pessoa achar que a quimbanda vai ser um passe mágico que você não vai ter problema nunca mais. Você vai ter. Até os mortos têm problema, né? Você vê aí? Imagina nós, seres vivos, vamos ter problema. É muito comum, né? O cara, não, eu vou lá no negócio fazer um trabalho, só que eu não vou trabalhar. É muito comum, cara. Então, vou fazer um trabalho aqui e o dinheiro vai cair como? Você tem que ter uma via, que nem muita gente, sacerdote, eu quero fazer um trabalho de riqueza. Eu falo assim, tá bom, calma aí, vamos pensar. Com que você trabalha? Se você trabalha em um lugar que você sabe que tem limite para você chegar, né? Você trabalha, por exemplo, em uma loja que trabalha 2 pessoas. Qual o limite ali? Você ser gerente. O valor que você recebe para ser gerente te trará riqueza? Não. Então, calma aí. Em que momento esse trabalho vai funcionar? Não vai funcionar. Agora, você está em uma empresa que, você pode chegar em uma chefia de uma multinacional e ganhar os seus R$200 mil. E tem que ter uma via para você chegar. Ou você vai sair do seu trabalho, vai estudar e vai buscar um outro caminho. É válido. Mas tem que ter uma via. As pessoas não podem achar que a quimbanda é um passe de mágica. Eu fiz e você acorda milionário. E teve gente que perguntou, como faço para ganhar na Mega Sena? Ô Felipe, Ricardo, se fosse assim, eu fazia para mim primeiro. Eu ganhava e aí eu ensinava vocês. Concorda? Com certeza, né? Tem que ser verdadeiro. O cara que,
Se assim, eu ia falar assim, pô, o meu Exu mostrar o número da Mega Sena pra você e não mostrar pra mim, eu ia ficar chateado. Justo. Eu ia ficar chateado. Hoje eu tava brincando, falando sério com um amigo, né? Falei, pô, cara, faz um ano que você chora pela mesma coisa, mas você não tomou uma atitude, meia vírgula de posição. Aí ele, não, pô, mas eu queria resolver. Falei, cara, você não quer resolver, cara. E é bem isso Não, mesmo, não adianta nada, a porta tá aberta se você não caminha. tem gente que não quer, cara. Assim, eu pego vários casos assim, da pessoa senta, fala. Eu vejo e falo, ó, você vai melhorar? Ah, está difícil. Meu, ou você vai pra luta, ou você não vai. Exu não pega ninguém no colo. Exu vai do seu lado. Ele não vai pegar você no colo, ele vai do seu lado. Se você parar, ele para também. Tem uma pergunta aqui da Alessandra. Ela perguntou se o médium de Umbanda é o mesmo médium da Quimbanda. Sim, eu, por exemplo, eu tenho filhos na minha casa, a maioria dos meus filhos de Umbanda, eles são da Quimbanda. O mesmo Exu que incorpora na Umbanda, incorpora na Quimbanda. Normal. Normal. Os médios são os mesmos, as entidades são as mesmas, só muda meio que a linha, né? Só muda a forma de trabalhar. Por exemplo, você hoje é o Ricardo aqui na live, mas você amanhã é o Ricardo que vai estar trabalhando. É o mesmo Ricardo em lugares diferentes, entendeu? E vendo assim, tipo, eu vejo assim, tem bastante pessoas que frequentam uma doutrina e acabam visitando outras doutrinas. Tipo, uma pessoa do espiritismo, uma pessoa evangélica, uma pessoa católica. Há algum problema, tipo, conflito entre tratamentos ou algo desse gênero? Cara, conflito não, eu creio o seguinte, vai chegar um momento que a pessoa vai ficar com a cabeça um pouco bagunçada. Ela vai na Umbanda, o Exu ajuda ela. Ela vai na igreja evangélica, ela vê o Exu dando cambalhota. Aí ela fala, caramba, quem que tá certo? Quem que tá errado? Então, assim, não tem nada contra a pessoa. Ela pode ir onde ela quiser. O Brasil, assim, é laico. Você pode escolher. Só que é importante você ter um direcionamento. Pô, eu acredito nisso. Eu acredito no... Ou eu acredito ali no sacerdote, ou no pastor, ou no padre. Porque senão vai chegar um momento que a sua cabeça vai entrar em conflito. Você vai começar a entender, pô, mas quem tá certo? Então, eu acho interessante, claro, a gente deve conhecer, as pessoas devem conhecer os locais, mas o local que ela se sentir bem, seja na igreja, seja no templo, ela parar ali e ter como norte aquele caminho. Legal. O Leonardo, você consegue explicar um pouquinho para o pessoal para que serve o cigarro, a bebida? Claro, com certeza. Bom, eu até tenho um prazer de explicar isso, porque também é muito mal falado aí fora, né? Primeiro que Exu, ele não é bêbado, ele não é alcoólatra, ele não é viciado, tá? Tudo tem um porquê dentro da religião. Quando o médium, o Exu incorporado, faz o uso da sua bebida, imagine que o médium tá lá, imagina de 200 pessoas, ele vai atender quantas ali? Várias. É muita energia. Aquela bebida que o Exu vai ingerindo, aquilo vai limpar, o álcool limpa o corpo mediúnico do médium, então ele vai se descarregando. Enquanto a fumaça, quando o Exu ele vai soprar ali o charuto, a fumaça ela vai sempre vai para algum lugar. Você vê que ela vai pegar um rumo. Então a energia da fumaça vai pegar rumos, ou vai limpar a pessoa. Creio que alguém já deve ter visto. A pessoa vai no terreiro, o Exu vai lá ou o caboclo sopra aqui, sai fumaça aqui, ali. Tá te limpando. Tá tirando larvas astrais, efeitos negativos. A pessoa fala, nossa, saí tão leve. Não é porque o guia tá lá anunciado. Ali foi o efeito da fumaça, que eliminou energias e levou para algum lugar. Então, tudo na religião de Umbanda e na Quimbanda é ritualístico. Não é porque o guia, pô, ele tá alcoolizado. Não é. Tudo tem um porquê. Por exemplo, o meu Zé da Malandragem, que é o meu malandro, o meu Exu, que é o Tranca-Rua, eles fumam. O meu malandro fuma cigarro o tempo todo, o meu Exu fuma charuto e bebe uísque. Cara, eu não gosto de cigarro. Eu não gosto de cigarro.
Eu mal bebo. Eu mal bebo, cara. Eu não bebo. Então, assim, se fosse estar viciado, eu já estaria faz tempo. Eu não bebo, eu não fumo. Mas o Exu vai lá e fuma. Eu não. Depois termina. Cara, teve uma gira, eu tenho um Exu chamado Exu das Ondas. Teve uma gira que foi feita na praia uma vez. Cara, ainda bem que eu tenho muita testemunha, eles vão ver essa live, meu Espírito Santo. Eu tenho testemunhas lá. Sabe quantos litros de cachaça meu Exu bebeu? 2. 2. Quando ele desincorporou, nem tonto eu fiquei. Cara, eu já vi muito desses relatos, né? Que o cara, o médium, a entidade vai virando a noite inteira, não fica nem com cheiro de bebida na boca. Não, do jeito que eu tava, eu fiquei. 2 litros. Toma você, 2 litros de 51. Você não toma. Você como alcoólico. Como alcoólico. Pô, e o cara lá, bebendo. Cara, acabou eu. Pessoal, você tá bem, sacerdote? Você tá bem? Nem tchum. Tipo, é muito impressionante não isso. é que o Exu tira do seu. Ali já foi pro seu estômago, não é isso. Mas o efeito não tá em você, fica com a entidade. Caramba. Isso quando o cara incorpora, tá? Por isso que não é assim, você médium tá começando, vamos ver qual é que é. Não. Isso é quando, tem que ser o Exu ali, porque muita gente às vezes vai ver e fala, opa, vamos ver. Não, tá? Tem que estar firme mesmo na incorporação. Eu já fiz desenvolvimento mediúnico algumas vezes e eu percebo que com os médiums que estão se desenvolvendo tem muita questão do ego, né? Tipo assim, eu não sei se realmente eles estão incorporados ou se é uma questão do ego deles que está ali, eles estão achando que estão incorporados. O que você diz sobre isso? Eu desenvolvo pessoas há exatamente 9 anos, desde que eu comecei aqui a brincar. Eu acho que para a pessoa se desenvolver, ela tem que passar por um processo de desenvolvimento com um sacerdote sério, uma sacerdotisa. Por quê? Você tem que entender que momento que é você e é seu guia. Se não tiver ninguém para te explicar, como que você vai entender? Então, assim, é muito sério. Por quê? Quando você passa a trabalhar na religião, você vai lidar direto com a vida humana. As pessoas que estão indo no templo não é para falar com você, é para falar com o seu guia. Se for você ali, você já vai ter um problema enorme, porque você está brincando com a espiritualidade. Então, assim, é importante o processo de desenvolvimento. Na minha casa, assim, a pessoa ela faz 1 ano de curso. Cada semana é uma linha de trabalho. O guia-chefe confirma os nomes, confirma ponto riscado. Se o médico não tiver firme, o guia já fala, tá errado isso, tá errado aquilo. Para que ele vá desenvolvendo, para que ele chegue no ponto de falar, eu tenho filho de santo, desenvolveu, foi incorporado depois de 3 anos. Então, assim, não é eu chego hoje e o caboclo veio e... Calma, filhão. Tem um processo. A religião é muito séria. Então, sim, tem gente que, tem gente ruim em todo que é lugar. Então, eu não posso falar por todo mundo, mas dentro da minha casa, dessa forma, eu creio que deveria ser assim nos tempos, né? As pessoas passarem por um processo de desenvolvimento para ela poder dar uma consulta, porque é muito sério. Já tive casos de pessoas que foi assim na minha gira, que se ela não fosse, ela ia tirar a própria vida, ela ia se matar no dia seguinte. Imagina se ela não cai com um guia, cai com uma pessoa que está falando abobrinha. Acontece besteira. É complicado, é uma responsabilidade muito grande, né? Muito grande. Imagina a pessoa vai lá para saber alguma coisa, o guia fala assim, você está sendo traída, viu? Você está sendo traído. Aí o cara chega em casa e dá um tiro na mulher. Então, assim, cara, é muito perigoso. Então tem que ser levado muito a sério o processo mediúnico. Cara, eu creio que nem seja por conta de maldade assim, da pessoa, a pessoa ser ruim, sei lá, eu vejo que é uma questão de ansiedade, que a pessoa quer incorporar, quer estar lá na frente dando passe, quer estar lá na frente fazendo consulta, né? Sabe qual a primeira coisa que eu falo no desenvolvimento, quando eu começo a ministrar o curso para as pessoas? Não tenham pressa de incorporar. Não tenham. Conheça seus guias, conheça seus orixás, sinta a vibração, você tem que sentir quem é seu e quem não é. Tá? Então, o templo é um lugar seguro
para que as pessoas possam incorporar devidamente os seus guias, que estão com você. Tá? Agora, você do nada que nem... Eu sou totalmente contra. Você tá num pagode incorporar uma pombagira, o Zé Pilintra. Não, isso aí pra mim é... Cara, não existe isso, meu. Esses guias, eles vão incorporar em um local sagrado. Existe um ritualístico, é muito sério. A gente não pode brincar com a religião. O profano é o profano. Eu acho super legal, cara. Ponto de macumba, ponto de pardilha, de Zé Pilintra, samba de... Meu, sou a favor, eu adoro carnaval. Mas misturar as coisas, o que incorporar em uma escola de samba, não. Não, isso não. Acho que esse ano, né, o carnaval foi inspirado nos orixás, não foram? Sim, foram muitos. Eu fiquei muito feliz. Eu saí uma matéria, tá até no meu Instagram, está no meu Instagram, depois as pessoas podem ver. No carnaval, eu saí uma matéria falando da importância da escola de samba no carnaval, das religiões de matriz africana. Eu achei muito, eu acho muito válido, eu acho que tem que ter mesmo, cara. Porque isso também propaga a religião. A nossa cultura de orixá, ela é muito bonita, ela é muito forte, ela é muito ampla. Se as pessoas derem o devido valor, cara, a religião vai muito longe. Não, com certeza. Eu vejo assim que a Umbanda tá ficando cada vez mais forte. Eu vejo muita Sim. gente usando guia, já fala, caramba, que legal. Antes eu não via essas coisas, né? Não, e eu tive uma matéria que saiu no Globo, acho que vai fazer. Depois eu te mando no WhatsApp. Vai Manda fazer pra um gente. mês. Eu mando para vocês. Que o IBGE, o censo de 2022, mostra que a Umbanda e a Igreja Evangélica, né, foram as religiões que mais cresceram disparadamente. Enquanto o catolicismo caiu um pouco, a Umbanda, junto com os evangélicos, cresceram. Cara, a Umbanda, ela cresceu muito por uma religião de pouco mais de 100 anos, ter um crescimento desse. Imagine a Umbanda daqui a 100 anos. Mais 100. Cara, vai ser uma religião enorme. E tem muito umbandista que ainda não fala. Não fala. Por exemplo, às vezes eu estou na academia, cara, eu fazia aqui na academia perto do terreiro, eu até saí. Eu estava na academia, me paravam no meio do treino. Ô, sacerdote, vai ter dia hoje? Aí, sacerdote, eu vi seu vídeo. Tá bom. Sacerdote, o que o senhor fala de mim? Falo, caramba. Aí que eu fiz? Eu acabei saindo, fui para outro um pouco mais longe. Então, assim, é legal, porque as pessoas, elas estão se interessando pela Umbanda, e eu vejo que vai crescer muito, cara. E para um sacerdote como eu, que está aí há mais de 10 anos lutando para que a Umbanda seja bem falada, sabe? Eu coloquei a minha cara sempre. Eu tô ficando muito feliz. E fora o preconceito que a gente sofreu, que a gente sofre ainda, né? Isso aí a gente ainda sofre. Mas eu creio que está sendo feito um bom trabalho para que a religião possa crescer cada dia mais. Caramba, eu fico muito feliz de ver isso também, que me corrija se eu tô errado, tá? É uma religião brasileira, né? Brasileira. Desenvolvida aqui. Totalmente. E o pessoal tem que vestir a camiseta, pô, que é Sim. Brasil, né? Brasil, cara, assim, você falou tudo, ela é brasileira. Tem tenta desconfundir, sabe, tirar a Umbanda do seu devido lugar. Ela não vem da África, ela é brasileira. Ela nasce com o caboclo brasileiro, o espírito daqui, tá? Então, que incorporou aqui só o nosso Rio de Janeiro. Então, isso é muito, muito gratificante, tá? E eu sou muito a favor, assim, cara, não é que o mundo precisa ser um bandista. Você pode ser evangélico, católico, budista, satânico, ateu. Eu acho que o mais importante é o respeito entre nós. Pô, se você acredita em Deus, como eu acredito, né? Falam, pô, Umbanda acredita em Deus, né? Em um Deus e nos seus orixás, que são as suas forças da natureza. Pô, Deus, ele quer que a gente fique guerreando aqui para ver qual que é o melhor. Eu não acredito nisso. Também não. E hoje, assim, eu vejo que tem muita intolerância religiosa, assim, né? Eu vejo demais, assim, principalmente por parte dos evangélicos, né? Essa questão de não aceitar o diferente. Isso me deixa bem chateado. Cara, e é o que eu te falei, né? A pessoa que acredita que um Exu vai incorporar em uma igreja evangélica. Cara, é difícil incorporar um desenvolvimento na Umbanda, vai incorporar para dar entrevista.
Isso aí também não existe, cara. Isso não existe. Imagina, isso não existe. Tá fora de cogitação. Tá? Então, ali pode ser até o psicológico da pessoa. Não faz sentido, tá? Eu até brinco, cara. Os políticos vão lá e nenhum dos políticos cai incorporado. Só o tiozinho da esquina que vende sorvete fica incorporado. Isso que eu não entendo. E é um negócio muito louco, porque, tipo, o média, ele tem muita responsabilidade na parte de, tipo, pô, ele entender, ele canalizar, converter e passar da melhor maneira para a pessoa. Então, tipo assim, Sim. é o que você falou antes, mano, dependendo do que você tá falando, é pior que um tiro para a pessoa. É Aquilo não vai pior. impactar muito, mano. E é muito da hora, tipo, eu vejo assim, tipo, a parte da Umbanda. Dependendo da questão que você tá, ali tem um especialista no assunto. Ou é um caboclo mostrando sobre o trabalho, ou é um marinheiro te ajudando a passar nas águas turbulentas. E é Sim. muito da hora essa proximidade. Felipe, você falou tudo, cara. Toda linha de Umbanda tem um porquê. Depois eu quero que vocês acessem meu Instagram, porque nas minhas palestras eu falo exatamente isso. Por exemplo, na palestra de marinheiro, cara, a linha dos marinheiros, ela vem. Os marinheiros vêm para equilibrar a nossa vida. Eles vêm no balanço do mar. Quando você passa com o marinheiro, é para equilibrar o seu momento, para te trazer equilíbrio emocional, para que você supere problemas. É igual o mar. O mar às vezes está bravo e está calmo. O marinheiro ajuda a gente nisso. A vida às vezes está uma loucura. Você fala, gente, eu vou ficar maluco. Tá tudo errado. E às vezes está tranquilo. Às vezes você está feliz. Marinheiro mostra que para cada problema existe uma solução, existe um momento melhor, existe um mar calmo. Então é muito interessante as linhas da Umbanda, porque cada linha vai tratar uma questão da sua vida. E toda palestra, espero que vocês possam ir uma segunda-feira, eu vou receber vocês muito bem lá. Toda palestra, pode deixar. eu falo de cada linha. Eu falo de cada linha. E eu falo o que a pessoa deve falar para aquele guia, para que ela tenha um direcionamento. Tá? Então é muito interessante. A Umbanda, ela nos completa em vários sentidos na nossa vida. E eu vou aproveitar um gancho. Pessoal, para quem está assistindo até agora, curtam aí o vídeo. O vídeo está muito da hora. Se inscrevam no canal. E o Leonardo vai passar o Instagram dele. E também curtam bastante ele, acompanhem o trabalho dele, que assim como ele está compartilhando com nós, no Instagram dele também é incrível. Então, curtam aí, pausa o vídeo, vai lá e já volta conosco. Pode passar para nós o Instagram? Sim, o Instagram é o @TUQTO. Facinho. Colocou lá no Instagram TUQTO, já vai aparecer lá o meu templo lá e vocês vão gostar bastante. O Leonardo, nossa, fugiu a minha pergunta. Você tinha falado, né, do milagre que você presenciou, que a pessoa fez ali um trabalho, ela conseguiu se curar do câncer, Sim. né? Você consegue compartilhar com a gente outro caso parecido ou alguma coisa que foi mais impressionante que você falou, caramba, mano, esse Vou compartilhar o meu, que eu compartilhei em alguns podcasts. O meu foi uma... O meu tem vários casos. Eu vou contar um que foi atropelado por um ônibus. Bom, eu tava, na época, tava começando, tá? O templo, praticamente. Tava engatinhando. Eu ia entregar os documentos lá do Ipiranga. Tava com uma pasta na mão, com fone de ouvido, eu gostava muito de ouvir música. E tô lá, belo em belo, ouvindo meu samba. Aí tem um carro que tava saindo da garagem e eu estava em uma via. Bom, o que é o normal do ser humano? Olhar para trás e esperar aí. O que eu fiz? Eu fui desviar do carro. Quando eu desviei, estava vindo um ônibus em alta velocidade. A gente sabe que o ônibus corre muito. O ônibus pegou nas minhas costas e me jogou como daqui para outro poste. Voei. Bom, o que a gente pensa? Ou ficou paraplégico, ou morreu. Caí lá no outro poste. Caí no chão, formou aquele grupo de pessoas. Chão, não se mexe, eu tava me mexendo já.
Não, o motorista parou, caiu na cabeça, pensando que eu morri. Eu meio atordoado. Não, eu tenho que ir. Peguei minha pasta. Não, onde você vai? Onde você vai? Tenho que ir. Comecei a andar. E, nossa, cara é louco. Deve ter morrido. Mas só que ali já tinha um problema, porque eu estava sentindo gosto de sangue. Eu estava sentindo que algo em mim estava estourado. Estava começando a ficar tonto. E o sangue estava... O sangue, eu senti o gosto de sangue na boca, ele não saía sangue. Eu pensei, bom, eu vou morrer. Vou morrer. E a tontura vindo e ficando escuro, eu andando. Eu peguei, falei com a minha esposa, mãe de santo, tá? A gente tem aí, né, mais de 12 anos junto. Falei com a minha esposa, Yara não deu. Acende uma vela pro meu anjo de guarda. E porque eu não sei se eu vou sobreviver, não. O que aconteceu? Só faz isso. Eu já te conto, a gente conversou, falei, eu vou sentar um pouco. Andando, cheguei em uma estação, sentei, parei, a tontura vindo, começou a ficar tudo escuro. Aí eu falei com meus 2 guias, seu tranca a rua e o caboclo. Falei assim, ó, caboclo, seu tranca, se eu tenho uma missão sacerdotal, eu peço que vocês me deem uma chance. Me deem uma chance, porque eu vou cumprir. Se eu não tenho, só me leve, assim, em paz. Né? Tá bom, falei isso. Já praticamente me entregando, porque eu tava muito, assim, a sensação de morte. Eu acho que eu tava estourado por dentro. Eu devia estar todo ferrado. Felipe, Ricardo, em 5 minutos, cara, eu tô diante da minha sala de jogo, jamais eu ia mentir. Contei isso várias vezes. Em 5 minutos eu parei de sentir o gosto de sangue. Eu levantei, saí andando, cheguei em casa, tomei um banho. 7 horas da noite eu estava na academia. Cara, isso para mim foi a maior prova da minha missão aqui na Terra, como sacerdote. Não tem prova maior. Não, tem uma outra parecida. Vou contar essa. Tava com um grupo de amigos em um bar. Isso foi até antes, tá? Eu nem estava com em casa. Isso aí foi bem antes. Acho que tava começando a Umbanda. Tava ali com um grupo de amigos, tava bebendo, conversando. Do nada para uma van. Desceu uns caras. Do nada, meus amigos se jogam no chão. Eu bebei um pouquinho. Que é isso? Pá! Um tiro. Eu não sei. Eu senti um ventinho. Meus amigos no chão, eu me joguei. Cara, quando eu olho pra trás, foi uma morte encomendada do cara que mexeu com a mulher não sei de quem. Olha que loucura que foi. Felipe, Ricardo, o cara acabou na testa. O cara cai no chão, com a testa aberta. Eu falei, cara, que é isso? Que ele saiu atirando, né? Foi outra prova. Assim, eu falei, cara, é pra quem tá aqui hoje como sacerdote. Sabe? Os guias, eu tô vivo hoje, não é por mim. Foi eles que me livraram disso. Pô, no ônibus, no mínimo, era pra mim estar paraplégico. No mínimo, o básico. Imagina, tomar uma pancada nas costas, ser nas jogado costas, cara. Eu tomei nas costas. No mínimo, era pra estar sem andar. O outro, eu tomava um tiro que nem era eu. Ia morrer sem saber nem porquê. Ia morrer de graça, assim, né? Pela culpa dos outros ainda, né? Cara, eu tenho assim, prova atrás de prova. Fora todas as pessoas. Acesse meu Instagram, tá lá. Eu tenho mais de 11 destaques de feedback. Pessoas todas giram. Obrigado, consegui emprego, consegui cura, consegui isso, consegui aquilo. Pai, agradeço, a gente não para na rua. Ai, pai, obrigado. O terreiro salvou meu filho. Cara, não tem mais o que eu preciso de prova para mais nada. Cada dia os guias se provam cada vez mais forte na minha vida, na vida da minha família e na vida das pessoas. Então, muita gente fala, o guia só trabalha com os outros. Não, os meus guias sempre trabalham comigo, para mim também. Os meus sempre me ajudaram muito e ajudaram as pessoas também.
Então, cara, eu sou... Pô, não tenho nem o que falar. Eu vou levar a religião até os fins dos meus dias. Vou lutar por ela. Caramba, que legal, cara. De verdade. Impressionante os depoimentos. Eu também presenciei uma vez um caso de uma professora minha que o cara levava o filho no mesmo terreiro que eu frequentava em São Caetano. A menina tinha lupus, que é uma doença que não tem cura, tá ligado, né? Sim. E ela foi lá na Umbanda e a menina conseguiu se curar do lupus, cara. Tipo, através da Umbanda. Se cura, cara. Tem gente que se cura É de impressionante. Se você tem fé e você vai de coração aberto, ó. Quando eu vou dar minhas palestras, eu falo assim, gente, eu não tenho termômetro de fé, eu não quero saber de onde você veio, qual a sua religião, eu só peço uma coisa para vocês. Tenham o coração aberto e acreditem. Só. O resto vai acontecer. E acontece. Tem gente que frequenta a minha casa desde que ela foi fundada. Eu tenho filha de santo, tem 9 anos de casa. Eu tenho pessoas que me acompanham desde que eu estava no quintal. Eu comecei a Umbanda em quintal. Uma vez, esse quintal, ele encheu... Eu fechei uma rua com mais de 100 e poucas pessoas. Um quintal. As pessoas ficavam loucas. Vou contar um episódio para vocês. Vai ser legal. Teve um dia que estava tendo direita esquerda, quando eu estava em outro lugar ainda. O negócio tocando. Os vizinhos chamaram a polícia. Presta atenção. Chamaram a polícia. Parou lá a viatura na porta. Falou assim para a chamou o responsável, a Cambone falou, o responsável está incorporado. O pessoal falou, não, mas a gente vai precisar dele. Por isso que ele vem aqui para assinar e para explicar a situação. Tá bom. Cambone, eu estava incorporado com o seu tranca-ruas, ele sentado no trono dele, com charuto e cartão na cabeça. Com seu uísque na mão. Cambone chegou no seu tranca e falou assim, seu tranca, o senhor pode desincorporar para o seu menino lá fora, porque a polícia está lá. E o Cambone, polícia. Seu tranca, do jeito que ele estava, falou assim, fala para o policial vir aqui. E continuou, fumando charuto e bebendo uísque. Pá! Então o Boni foi lá fora. Moço, vou te explicar. O sacerdote, ele está incorporado. O Exu que está nele do tranca-ruas falou que não vai desincorporar, mas o senhor pode ir lá. O policial pegou a prancheta dele. Moça, tá tudo certo. E foi embora. Homem sábio. Tá tudo certo. Homem sábio. Tá tudo certo. Acabou o problema. Tá tudo certo. Nunca mais. Nunca mais. Não, essas coisas, o pessoal é filha da mãe, né? Vai chamar a polícia, e, cara, né? hoje eu tenho assim, eu acompanho, eu cuido de policial e quando você é sacerdote, você cuida de tudo. Então, cara, eles respeitam muito. Eu nunca tive problema com polícia, nada disso, cara. Pelo contrário, respeitam muito. Às vezes estou passando, os caras, ô sacerdote, opa, tudo bom? Cara, então, assim, isso é o legal. Eu já vi irmãos que passaram, de policial até entrar em terreiro deles. Isso não se pode. A lei, ela garante o templo como um lugar sagrado, então não pode ter invasão policial, nada disso. Mas tem pessoas que ainda sofrem, principalmente em lugares afastados, né? Eu já fui em várias casas de Umbanda que não tinha mais a questão do atabaque, né? Era só na palma da mão, porque o pessoal toda vez chamava a polícia e tiveram que tirar essa parte instrumental, assim, que eu acho que é muito legal na Umbanda, né? Essa questão E que nem eles, as pessoas que tiraram não precisavam tirar, porque a lei garante isso, né? Garante que a gente possa exercer o culto, assim como o evangélico pode cantar o louvor, o umbandista ele pode tocar, claro. Eu creio que nós temos que ter consciência. Eu paro, começou a tabaco, os dedos incorporaram, começa o atendimento, a tabaco para. Eu não viro noites tocando, assim. Pode ser que uma festa ou outra, mas é muito difícil. Eu sempre respeitei muito. Então, minha gira começa às 8, o atabaque, quando é 10, ele já parou no máximo, depois só fica as consultas. Então, eu creio que a gente tem que pedir respeito, mas tem que respeitar. Tem gente que acorda cedo, tem criança, tem idoso. Então, eu tento manter uma boa vizinhança. Sempre tentei manter uma boa vizinhança.
nunca tive maiores problemas, não. Tem uma pergunta aqui, peraí, deixa eu achar, a pergunta da Alessandra. O médio pode ser desenvolvido direto na Kimbanda ou ele tem que passar pela Umbanda primeiro? Não, ele pode ir direto para a Kimbanda, não tem problema nenhum. Só que a entrada na Kimbanda, quando a pessoa quer entrar na Kimbanda, ela passa por uma consulta oracular para ver os caminhos dela na Kimbanda e naquela casa que ela pretende entrar. E tem uma pergunta bem clichê, acho que você já deve ter escutado muito isso. As pessoas devem muito te procurar para saber o guia, né? O guia de frente, o pai de cabeça. Sim, muito bem, muito. Nossa, direto, todo dia praticamente. Para você entender os seus orixás, ele vai se dar através de duas formas. Pelo Arim de Logum e Fá, que é o jogo de búzios. E quando você passa a desenvolver dentro de um templo de Umbanda, existe um ritual chamado Leitura dos Orixás, que é feita pelo caboclo-chefe da casa. Então, são essas duas formas de você ver seus orixás, ou pelo jogo de búzios, que é um jogo voltado a orixás, né? Que através dos Odus e Fá, a gente consegue ver ali os orixás, bom, o que a pessoa está passando, como resolver, os tabus que ela deve ter na vida dela. Por exemplo, pode sair para a pessoa não ficar usando roupa escura, tá? Então, no jogo de búzios você vê seus orixás. Lembrando que o jogo de búzios não vê entidade, não vê caboclo, não vê preto velho. Não tem isso em Odu e Fá. O jogo de búzios é para ver os orixás. O oráculo de Kimbanda, você vê Exu, Pombagira e Exu Mirim. Para você saber caboclo, preto velho, erê, aí você tem que desenvolver dentro da Umbanda. E pode mudar o pai de cabeça ou não? A gente nasce com ele e vai morrer com ele? Não, não muda. Você nasce com ele, você morre com ele, porque aquele orixá, você vai aprender com aquele orixá. Você veio para corrigir algo. Por exemplo, você é filho de Ogum. Não vai mudar o Ogum. Você tem que corrigir, você tem que ser mais firme, você tem que ser mais justo, você precisa ser mais forte, você precisa trabalhar bastante. Então, os seus orixás são os parâmetros de vida para que você possa seguir. Então, não muda. O que acontece muita gente joga com 10 pais de santo diferentes para ver os orixás. A pessoa, mas fulano me falou tal, 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 tal. Dentro da religião, existe muita nação. Em alguma nação, pode ser que Oxóssi seja cultuado como Ogum. A pessoa vai começar a se atrapalhar. O ideal você vai, confia em alguém, pega a referência desse pai de santo, joga e leva aquilo como parâmetro. Senão entra naquela coisa. Você vai sempre estar sempre uma hora você vai se confundir. Cara, não quer meu pai. Eu joguei uma pessoa aqui que ela já mudou o pai de cabeça mais de 10 vezes. Ela já foi de todos os orixás. Oxóssi, Ogum, Ogumedé, Oxalá, Oxalofã e de todos. Assim, minha filha, eu acho que o jogo já nem responde mais para você, porque você está querendo confirmar com pais de santo aleatório. Com espiritualidade, a gente não se brinca. Você joga, se você confia naquele sacerdote, você vai. Se você não confia, nem joga. Então, claro, existe muitos, estão aí fora, um monte. Por exemplo, poste. Joga-se buscos. Em poste, corre. É marmota, é marmoteiro, é charlatão. Um sacerdote de Umbanda, de Ifá, de Umbanda, nunca vai pôr uma luz em poste. Pelo amor de Exu. Aí a pessoa está pedindo para ser enganada. Traga o seu amor em 3 dias. Corre. Pula. Não existe. Não existe. Não existe. Tá? Você é louco, não compensa. Se fosse assim, pô, eu estaria milionário. Traga o seu amor em 3 dias. É complicado. E o pessoal, assim, qual é o orixá que o pessoal mais quer ser pai ou mãe de cabeça? Ogum e Evanjá. O povo gosta de Ogum e Evanjá. Yansan, Oxum. Aí quando você fala, pô, você é de Oxalá. Eu achava que era de Ogum. Pô, você é de Logumedé. Quem é Logumedé? Então, assim, as pessoas, muita gente já vem querendo aquele. Mas não é bem assim. É aquele que está no seu caminho, aquele que está no seu ori. Não tem como a gente padronizar. É o jogo que diz. Não sou eu que escolho. Nem é você.
É o próprio caminho, o próprio Deus, o próprio do mar que dita isso. E tem algum orixá que ele é mais raro, que é mais difícil de... Mais raro, Locumedé, é mais difícil. O próprio orixá Exu, não o Exu, a entidade, existe o orixá Exu, também é mais difícil sair. Então, esses dois são orixás aí mais difíceis, mas saem também. E eu tenho uma pergunta: como que a doutrina ela vê a parte do poder pessoal, a parte da sexualidade e da liberdade? Em que sentido você fala? Um exemplo, uma pessoa tem travas nesses três aspectos. Ela tem bastante julgamentos contra ser livre, de praticar a sexualidade, ou até mesmo de assumir o próprio poder. Sim. Então, a gente trabalha muito esse aspecto também dentro da Quimbanda, né? Você deve ser quem você é. Este Pombogira da Quimbanda vai trabalhar muito isso em você, o poder, o ser você. Cara, não importa sexualidade, importa você estar realizado com você. Ponto. O que o mundo pensa, o que fulano pensa, o que a sociedade pensa, não importa, não são eles que estão pagando sua conta. É assim que tem que ser levado. E uma outra pergunta também caramba, deu branco. Na parte do Exu e da Pombagira, eles também ajudam na parte do nosso autoconhecimento? Sim, com certeza. O Exu Pombogira quer que você cresça, que você evolua. Claro, vão ajudar sem dúvida. Pô, que da hora. Eu tenho uma pergunta. Você consegue ensinar para o pessoal de casa o jeito correto de fazer uma oração, de fazer um pedido, acender a vela? Como que você pode estar passando esse conhecimento para o pessoal Com que está certeza. iniciando? Bom, é muito amplo isso dentro da Umbanda, né? Se você for acender para Exu Pombogira, é sempre no chão. Então, por exemplo, se for dentro de casa, não acenda vela preta. Dentro de casa, você acende vela branca, tá? Se você tem uma varanda, um quintal, você pode colocar a vela preta. Só que você tem que entender um pouco qual Exu que você vai firmar. Se você conhece o seu Exu, você vai acender para o seu. Por exemplo, você vai acender lá para o seu tranca-ruas. Uma vela vermelha e preta. Para isso a gente coloca cachaça, uísque, charuto. E se você não pode acender em casa, vai em uma encruzilhada. Você pode acender uma vela lá vermelha e preta para o seu tranca-ruas, mesmo que não seja seu Exu. Tranca-rua é praticamente quase, eu falo, brincando, claro, é quase uma divindade. O povo conhece tranca-rua. Falem bem ou falem mal. Falem de tranca-ruas. Falem do meu pai tranca-rua. Então, assim, você pode ir em uma encruzilhada, assim, na vela tricolor vermelha e preta, colocar um copo de cachaça, um pouco de mel e uma moeda dentro. Acender um charuto para o seu tranca-ruas, vá fora lá 7 vezes e coloca. Pede o que você precisa, prosperidade, o que você precisar. Você vai ver o quanto esse Exu vai começar a atuar no seu caminho. E quando ele começar a te ajudar, você vai lá e entregue novamente. Só não põe a moeda. Coloca lá o copo de cachaça, a vela, a bebida. É muito importante também entender que para os orixás, se você não sabe quem é o seu orixá, você pode acender para outros, tá? A gente tem que quebrar esse tabu da nossa cabeça de, eu só posso acender para os meus. Não, orixá é coisa boa, orixá é divindade. Por exemplo, problema com justiça, né? Causa da justiça, alguma coisa. Xangô, acende a vela para Xangô de 7 dias na sua casa lá. Xangô também, você pode colocar ali uma cerveja de cor escura, né? A cerveja preta para Xangô, coloca no copo, acende a vela marrom, pode ser num altar, em cima de uma cômoda, coloca um protetor para não pegar fogo, claro. Peça para Xangô o que você quer que se resolva ali, a causa da justiça, o problema. Então, cada orixá vai trabalhar em um aspecto. Algum é a nossa defesa, a nossa proteção, aquela famosa vela vermelha, para algum uma cerveja clara, para algum charuto também. Coloca lá, faz seus pedidos. Aí você me perguntou, Ricardo, reza, qual que é a oração certa? É a que você sentir. O orixá vai te ouvir. Não tem um jeito certo, assim, tem vários casos que eu poderia passar para vocês, assim, eu posso até te mandar escrito depois aí, mas o correto é você falar do seu coração. Muitas vezes não é você pegar um papel e com pouca vontade ficar lendo.
Fala para algum que você precisa. Ogum, me dê caminho, me dê prosperidade, me dê saúde, me ajude na minha vida, acenda sua vela, põe sua cerveja, coloca seu charuto para algum. Você vai ver o quanto isso vai mudar. Tá? Então, o jeito certo é você fazer de coração ali, né? Claro, a gente vai acender uma vela para Exu do lado do anjo de guarda. A gente tem que entender que o coração funciona, mas tem que entender um pouquinho. Aí você vai fazer bagunça. Exu é chão, lado de fora ou rua, tá? O pessoal fala bastante, né? O povo da rua, né? São geralmente o Pombogira, Exu, Sim. essas outras entidades, né? E eu vi também, eu não sei se também vem ao caso, que as igrejas luciferianas elas estão crescendo bastante, né? Então eu não sou dessa vertente, né? Eu não pratico luciferianismo, não, minha quimbanda não é luciferiana, minha quimbanda chama Quimbanda das Almas. Eu não tenho muito conhecimento para falar para vocês, mas eu estou vendo um crescimento diferenciado nas redes sociais. Eu estou vendo bastante também do Sim. centro que eles estão construindo dessas igrejas. Sim, bastante. Bom, e para o pessoal que quer conhecer seu trabalho, quais são os dias das suas giras? Maravilha. Toda segunda-feira, a partir das 20 horas, são as nossas giras de Umbanda, lá no nosso terreiro, Rua Silva Bueno, número 85, Ipiranga, tá? Então, todos que quiserem vão ser muito bem-vindos. A gente sempre posta tudo no Instagram, tá lá, calendário, gira, os horários. Aqueles que querem conhecer a Quimbanda, a gente tem geralmente os 2 últimos sábados do mês, a gira de Quimbanda. Também é tudo postado lá no nosso Instagram, tá? Então, a casa está aberta para todos vocês, para que eu possa ir junto com os Exus, com os orixás, acrescentar na vida de todos. E o seu Instagram mesmo? Fala para o pessoal de novo para estar... O meu Instagram é o @TUQTO. @TUQTO. Bom, e aí, Felipe, mais alguma pergunta para o sacerdote? Eu tenho uma pergunta. Como que você está vendo essa transição planetária? Cara, eu acho que a gente está entrando em um momento positivo da nossa vida, né? Apesar de essa transição ela influencia em vários aspectos. A gente vê guerras de um lado, vitórias de um outro, mas eu acho que quando a gente entende que tudo na nossa vida e no nosso momento é evolução, a gente aceita e vai. Que da hora. E é bem isso mesmo. Acho que a tendência é melhorar agora. Sim, o pessoal está ficando mais leve. Sim. E eu tenho outra pergunta. Claro. Me chamou bastante a atenção no começo, você falando sobre a parte de labirintite, né? Que foi no seu começo Sim. da mediunidade. Ele foi melhorando conforme o seu desenvolvimento mediúnico? Totalmente. Eu não... tudo que eu sentia na rua, quando eu comecei a desenvolver, passou. Inexplicavelmente, passou. Eu não podia andar. Se eu andasse daqui para lá, dependendo, eu começava a ficar tonto. Quando eu entrei para Umbanda, isso passou totalmente. E aí, depois da minha vida só foi melhorando em vários aspectos. Pô, que da hora. Então, pessoal, peguem os sinais. Labirintite, essa Boa. não muito turva, pô, vá pedir um segundo aconselhamento. Vai na Umbanda, na Quimbanda, além de você ir no médico, vai que não é loucura. E é sucesso. É verdade. Sacerdote Leonardo, muito obrigado aí pela participação. Meu, muito legal o seu conhecimento. Fiquei muito feliz por você ter aceito o convite aí. De verdade, no fundo do coração, assim, vai ser a primeira de muitas. Você vai ser chamado várias outras vezes aí para participar com a gente. Com certeza, agradeço muito vocês, cara. Felipe, brigadão, mais um episódio aí com a gente aí. Já estamos eu acho que esse aqui é o 10º episódio já do podcast. É um número bom, um número de sorte. Ó, 10º. O do 10, o do Ofum, é positivo, o do da criatividade, o do sucesso, o do da prosperidade. Então aí, ó, bem no episódio do sacerdote de Umbanda. Tá vendo? Nada é à toa. Eu tenho, para você ter ideia, eu tenho muita ligação com esse Odum. Esse Odum é o que traz a mensagem de Obatalá, de Oxalá,
Então, muito sucesso para vocês aí. Muito obrigado aí, Leonardo, de fundo do coração. Pessoal, mais uma vez, se inscreve no canal, comenta e compartilha aí para aumentar o engajamento, e a gente está espalhando essa mensagem aí para o pessoal aí do mundo afora. Onde que a gente vai falando sobre vários tabus, várias religiões, pessoas com histórias inspiradoras, né? E é isso aí, pessoal. Muito obrigado e valeu! Axé. Obrigado. Axé.